Bem-vindo ao canal da Igreja Metodista em Cachoeira do Sul. Dê o seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e também venha nos visitar tanto aqui em Cachoeira quanto no Facebook ou no Blogspot. Deus te abençoe, um bom vídeo e se inscreva! Vamos ainda de pé. Eu faço que Deus esteja cumprindo essa oração da missionária Keila, que realmente venha produzir frutos em nossas vidas. Ainda de pé, abram Evangelho de João, capítulo 6. Versículo 47 em diante. Eu quero estimular vocês a estarem lendo em casa, desde o capítulo 5, versículo 19, até esse trecho que nós vamos ler hoje. Porque, na verdade, tudo está conectado. O que está acontecendo? Jesus tinha acabado de multiplicar pães e peixes. As pessoas tinham se saciado a fome. E daí estava ensinando coisas. E Jesus tinha dito, isso aqui é um pouquinho antes desse texto que nós vamos falar. Jesus tinha falado que o pão do céu dá a vida eterna. E o pessoal que estava ouvindo começou lembrando do pão que tinham comido. Deve ser muito delicioso o pão que Jesus multiplicou, porque as pessoas começaram a dizer assim para Jesus: Senhor, nos dá sempre desse pão. E daí Jesus começou a explicar o que é o pão, e eles não gostaram. Alguns discípulos até se afastaram dele por causa disso. Os fariseus, os saduceus, os líderes religiosos começaram a atacar Jesus e dizendo: como assim tu é pão descido do céu, se eu conheço o teu irmão, se eu conheço teus irmãos, conheço teu pai, conheço tua mãe, como assim tu não desceu do céu? Tu não é pão, tu não desceu do céu. Começaram a atacar Jesus por causa disso. Então vocês leem desde o capítulo 5, versículo 19, até esse trecho, para vocês entenderem o que Jesus está falando. Mas aqui nós vamos começar no versículo 47, que diz assim: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Esse é o pão que desce do céu, para que todos que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode se dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive em mim me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai, também que de mim se alimenta, por mim viverá. Esse é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer esse pão viverá eternamente. Essas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. E muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isso vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar de onde primeiro estava?
O Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disso é que eu vos tenho dito, ninguém pode vir a mim se pelo Pai não for concedido. Tem mais uma partezinha, versículo 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós, outros, retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Meu Senhor Todo-Poderoso, aqui a Tua palavra diz que é Espírito e vida. Vem traduzir pelo Teu Santo Espírito, Senhor, essa palavra em Espírito e vida, para que nós possamos, Senhor, ter em nós o que essa palavra preconiza, o Espírito e vida e a vida eterna. Nós Te louvamos pela Tua palavra e tomamos posse em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos sentar, meu irmão, minha irmã. Igreja do Senhor, enquanto Jesus estava multiplicando o pão, dando prosperidade, as pessoas estão dizendo: Jesus, nos dá sempre desse pão, Jesus. Oh, que coisa boa, né? Nós estamos lá no meio do deserto e de repente vem pão e peixe de graça. Oh, que coisa boa. Enquanto Jesus estava curando, libertando, enquanto Jesus estava dizendo: bem-aventurado aqueles que, bem-aventurado, enquanto Jesus estava falando da parte da bênção, havia uma multidão. De repente Jesus começa a falar coisas que desagradam o ouvido. Jesus não está mais só falando de bênção de repente Jesus não está só mais falando de prosperidade, mas Jesus está falando de compromisso com Deus. Jesus está falando de mudança de vida, e isso começa a fazer com que algumas pessoas se afastem de Jesus. O mesmo Jesus que eles haviam comido o pão e dito: Senhor, nos dá sempre desse pão, agora eles dizem, é dura essa palavra, dizem assim: esse cara está louco. Esse cara está louco, o que ele fala não faz sentido, eu não quero. Eu comi o pão que ele me deu, eu fui curado, eu fui liberto, o demônio saiu de mim, eu voltei a enxergar, todas essas coisas, mas agora o que ele está falando é ruim, eu não quero mais, eu vou me afastar. E várias pessoas, eu tenho falado para vocês que os discípulos de Jesus não eram só os 12, mas nessa época ficou quase só os 12. Nesse momento do ministério de Jesus, não que ficou só os 12, né? Mas quase ficou só os 12, e para os 12 que eram os obreiros de Jesus, Jesus se voltou, para os 12 apóstolos se voltou e disse: vocês também vão embora? E Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: para onde nós iríamos? Atrás de quem nós vamos? Vamos seguir Barrabás? Vamos seguir César? Vamos seguir Herodes? Para quem nós vamos? Para quem nós vamos? Só Tu tem palavra de vida eterna. E permaneceram. Vocês acham que Pedro também não achou difícil o que Jesus estava falando? Vocês acham que talvez Pedro e os 12 também não acharam mais legal quando Jesus falava de bênção? E Jesus continuou falando de bênção. E mesmo nesse texto, Jesus está falando de bênção, Jesus está falando da maior de todas as bênçãos, está falando de vida eterna, é a maior de todas as bênçãos. O que adianta tu ter 80, 90, 120 anos de vida próspera aqui na terra, e ao fechar teus olhos, tu ter a eternidade no inferno? Não adianta nada, não adianta nada. Esses 120 anos que tu passou na terra, se regalando com os prazeres do mundo, no primeiro segundo do inferno se esquece. Sabe por que eu sei disso, meu irmão, minha irmã? Porque eu já tive lá. Opa, o pastor teve uma visão do inferno. Não, eu era ateu, e como ateu eu vivia longe de Deus, e eu tentava satisfazer a minha angústia, as minhas aflições com coisas mundanas. Eu tentava satisfazer, mas eu vivia em angústia, eu vivia em depressão, não tinha cura, tomava remédio, não resolvia.
No primeiro mês, eu digo já que no primeiro segundo, né? No primeiro segundo, no primeiro minuto em que eu permiti que o Espírito Santo entrasse na minha vida e deixei de ser ateu, Deus simplesmente apagou meu tempo. Ele não apagou a lembrança. Eu lembro o que eu sofria, mas eu nunca mais senti a angústia que eu sentia. E eu assim vejo aquela experiência que eu tive como de 30 anos de vida angustiada. Eu era ateu até os 30 anos. 30 anos de vida angustiada se resume num piscar de olhos. Deus curou os 30 anos de angústia. Por isso que muitas vezes vocês vão ver, e eu não quero nem contar, senão eu vou começar a chorar aqui, aquela canção, apenas um minuto em tua presença vale mais que a vida inteira sem ti. Eu estou falando rápido porque se eu cantar eu vou chorar, e eu não quero ser objetivo, né? Porque é verdade. Um minuto na presença de Deus vale mais do que 30 anos sem Ele. Eu posso dizer isso. Então eu posso dizer também, sabe o que é o inferno? As pessoas pintam o inferno como sendo um lugar cheio de fogo. Eu não sei se tem cheio de fogo, mas tem uma coisa que eu tenho certeza: o inferno é uma depressão que nunca cura. O inferno é uma depressão que tu não tem nem chance de se matar. Porque vocês acham que o suicida se mata porque quer morrer? Não, eu sei porque eu fui suicida. Eu tratava pessoas com depressão, eu era umas grandes autoridades no Rio Grande do Sul nesse assunto, dava palestras sobre esse assunto, mas os meus colegas, psicólogos, junto com médicos, não conseguiam tratar a minha depressão, era muito séria. Eu perdi a conta de quantas vezes eu fui parar no hospital com tentativa de suicídio. Eu afirmo a vocês, eu que atendi mais de 2.000 pacientes, eu afirmo a vocês, eu que fui um paciente, afirmo a vocês que nenhum suicida quer morrer. O que o suicida quer é se livrar do tédio, o que o suicida quer é se livrar da angústia. É isso que ele quer. Ele pensa, essa vida está tediosa, essa vida está angustiante, essa vida está aflitiva, eu quero me livrar disso. Se eu morrer, eu vou descansar. É um engano do diabo, é mentira do diabo, porque o inferno é justamente uma depressão que nunca termina. E tu não tem nem a opção mais de se matar. Isso é o inferno. Então, o que adianta eu ter 90 anos, 100 anos, 120 anos de vida próspera, de vida regalada, se ao fechar os olhos eu vou estar numa depressão que nunca mais eu vou sair? Não adianta nada. Então, quando Jesus está falando, quem comer do meu corpo, comer da minha carne, terá vida eterna, ele estava falando da maior de todas as bênçãos. Ganhar na loteria 2 vezes por ano, a vida toda, não se compara a essa bênção que Jesus está falando. Casar com a mulher mais linda do mundo, ou casar com o homem mais lindo do mundo, não se compara ao que Jesus está falando nesse trecho. Ser a pessoa mais famosa do mundo na sua área não se compara à bênção que Jesus está falando, porque mesmo que tu casar com uma mulher ou com o homem mais belo do mundo, o casamento vai terminar com a morte de um dos dois, não é para sempre. Mesmo que tu for o mais famoso do mundo na tua área, tu vai envelhecer e logo mais não vai mais ser tão famoso. Mesmo se tu ganhar na loteria 2 vezes por ano, a vida toda, tu não vai ter o que fazer mais com o teu dinheiro. Tu tem muito... Bom, eu posso falar isso, eu não era rico, mas eu era bem conhecido e mesmo assim tinha depressão. O dinheiro não vai suprir isso. Agora, se tu tiver a vida eterna, tu vai ter a vida inteira. 100 anos, 120 anos, 120 mil anos, 120 milhões de anos, 120 bilhões de anos, ad infinitum, até o infinito em felicidade. A maior bênção que Deus pode dar é nos libertar dos nossos pecados, porque é o nosso pecado que nos impede de chegar ao céu. Essa é a maior bênção de todos. E é dessa bênção, quando Jesus estava falando da bênção do pão que ele multiplicou, Senhor, dá-nos sempre desse pão.
Quando Jesus estava falando que estava impondo as mãos e curando enfermo, expulsando o demônio, tirando coisas práticas, olha, esse é o rei de Israel. Mas quando Jesus diz: vocês precisam comer da minha carne e beber do meu sangue, senão vocês não terão vida em vocês mesmos, as pessoas disseram: o quê? Tinha dois tipos de gente. Alguns que não entenderam e disseram: esse homem está louco, não vou mais seguir. Foi bom comer o pão que ele me deu, foi bom que ele curou a minha doença, foi bom que ele tirou a minha tristeza, expulsou os demônios da minha vida, mas agora esse homem está louco e eu não sigo mais ele. Saíram. Esses eram os que não entenderam e acharam que Jesus estava louco. Tem outro tipo de gente que entendeu o que Jesus está falando, pessoas que entenderam o que Jesus está falando e disseram, e esses disseram: dura essas palavras, quem pode ouvir? Quem pode assumir essa responsabilidade que Jesus está colocando? Eu não quero assumir essa responsabilidade que Jesus está colocando, comer a carne e beber o sangue. Eu não quero assumir essa responsabilidade. Eu prefiro: que bom, obrigado Jesus pelo pãozinho, obrigado Jesus porque curou minha lepra, obrigado Jesus porque tirou o espírito de morte da minha vida, o espírito de angústia da minha vida, valeu Jesus, mas estou indo embora porque eu não aceito assumir esse compromisso que tu está me pedindo, de comer tua carne e beber teu sangue. Dois tipos de pessoas se afastaram de Jesus, umas porque não entenderam e outras porque entenderam, mas não queriam compromisso. Meu irmão, minha irmã, hoje, talvez vocês, alguns de vocês, hoje é domingo, talvez alguns de vocês vão fazer churrasco em casa. O que é comer o churrasco, né? A carne é externa e no momento que tu come a carne, aquela carne deixa de ser carne. No teu organismo, as pepsinas, vão separar os componentes da carne e vão fazer com que a carne que antes era do boi ou da galinha, aquela carne que antes era do boi, que era da galinha, aquela carne que tu está comendo, quando ela entra no teu estômago e começa a ser processado pelo organismo, ela deixa de ser carne de boi, ela deixa de ser carne de galinha, ela passa a ser proteína, e essa proteína é absorvida pelo teu corpo. Então antes ela era carne de boi, antes ela era carne de galinha, agora ela não é mais, agora ela foi processada dentro de ti e se transforma a tua carne, não é mais carne de boi. O churrasco que tu comeu, o último churrasco que tu comeu, não é mais carne de boi, agora é tua carne. Ele foi processado e faz parte de ti agora, ele faz parte de ti. Jesus está dizendo: quem não comer da minha carne e não beber, carne quer dizer força, não beber do meu sangue, sangue quer dizer vida. Quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, ou seja, não adianta vocês ficarem me ouvindo, não adianta vocês ficarem recebendo milagres de mim, não adianta. Se vocês não fizerem com que eu me torne parte de vocês, vocês não terão vida, entenderam? Comer a carne de Cristo quer dizer, Cristo está separado de mim, mas eu vou colocar Ele dentro de mim, e Ele vai fazer parte de mim agora. Comer a carne de Cristo é o que o apóstolo Paulo disse: não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Isso é comer a carne de Cristo. Isso é beber o sangue de Cristo. A vida de Deus não está, que estava separado de mim, agora corre através das minhas veias. O sangue de Cristo corre através das minhas veias. Quando meu irmão veio me visitar em Panambi, eu morava em Panambi, e meu irmão é médico, eu sou psicólogo, meu irmão é médico, meu irmão mais velho. Ele veio me visitar e ele disse assim: como tu está bem? Ele não sabia, eu tinha me convertido. Ele disse: como tu está bem, Danielson? O que foi? Está fazendo um tratamento novo? E eu respondi para o meu irmão assim: sim, eu fiz uma transfusão de sangue. E daí o meu irmão perguntou assim: como assim? Ficou assustado, né? Ficou louco. Eu transfundi o sangue de Cristo, Edson, na minha vida. Edson é o nome do meu irmão mais velho. Amo ele. Um homem muito inteligente, um homem dedicado.
E eu peço que estejam orando por ele, porque um dia ele vai entender que, além do que a ciência pode oferecer, o Espírito Santo tem muito a oferecer. Mais, né? E eu disse isso para ele. Eu transfundi o sangue de Cristo na minha vida. E o meu irmão disse assim: tu tá louco, vem com esse papo de crente. Ele nunca tinha vindo me visitar e tinha vindo visitar pela primeira vez. E eu tinha recém me convertido. E eu disse assim: mano, tu sabe que se eu parar de tomar medicamento, eu posso morrer em questão de poucas semanas, né? Então procura, tá aqui, tu tá aqui na minha casa, pode procurar se tem algum medicamento aqui. Eu não tomo mais, eu estou curado. Ele só balançou a cabeça, se despediu e nunca mais me visitou. Mas o que aconteceu comigo é que a vida de Cristo, é isso que eu estava tentando explicar para o meu irmão. Meu irmão, não é que eu deitei numa cama, Jesus deitou na outra cama, botou um tubinho e transfundiu o sangue de Jesus. Não foi isso que aconteceu, meu irmão. O que aconteceu é que a vida de Jesus foi enxertada dentro de mim. Eu bebi o sangue de Cristo, vamos dizer assim. A vida de Jesus foi enxertada para dentro de mim. Agora eu pergunto para vocês: Jesus tem depressão? Não. Jesus tem sentimento de derrota? Não. Jesus tem pecado que ele não consegue se libertar? Também não. Jesus tem vício? Também não. Quando a gente deixa que a vida de Jesus entre em nós, a gente vence a depressão, a gente vence o vício, a gente vence aquilo que nos causa derrota na vida. Jesus estava dizendo isso, e muitos não entenderam e disseram isso, que talvez meu irmão não tenha entendido. Meu irmão pensou que eu fiz uma transfusão de sangue de verdade, que nem muitos, quando Jesus disse comer da minha carne e beber do meu sangue, alguns pensaram: esse cara está louco, ele vai começar a churrascar ele mesmo. Mas outros entenderam que não adianta a gente só receber a bênção, não adianta só a gente ouvir o que Jesus está falando, a gente precisa fazer com que a vida dele faça parte da nossa vida. E isso quer dizer, eu pergunto para vocês, quando tu come um churrasco, vamos supor que tu vai comer um churrasco na churrascaria, tu senta na churrascaria, agora preste atenção, porque eu tomei um susto agora, me deu um frio na barriga, porque eu não tinha pensado nisso. Está indo nesse momento, ainda bem que eu estou gravando, porque eu não ia gravar hoje, eu estou gravando, porque eu não sabia disso. Vocês vão na churrascaria, prestem atenção, sentam e comem o churrasco, ok? O churrasco está dentro de vocês, ok? Agora vocês saem da churrascaria, o churrasco fica na churrascaria ou fica dentro de vocês? Respondam. Ok. Vocês vêm para a igreja. Está aqui o garçom, até de terno, né? Que nem o garçom tem que estar. O garçom serve o churrasco. E vocês saem da churrascaria. A igreja é como se fosse a churrascaria. O garçom é o pastor, o pregador. O churrasco é a palavra de Deus. Mas muitas pessoas fazem o seguinte: vêm, comem a palavra de Deus aqui dentro, se deliciam com a palavra de Deus, e quando saem para a vida lá fora, botam o dedo na goela e vomitam. E é isso que esses que se afastaram de Jesus não queriam. Eles diziam: é gostoso ouvir o que Jesus fala. É gostoso ouvir o que Jesus fala, mas botar o que Jesus fala em prática na minha vida, não. Bonito. Comer a carne de Cristo não é só botar na boca e depois cuspir. Comer a carne de Cristo é que a força de Cristo, o jeito de viver de Cristo, o que Jesus ensina, faça parte da nossa vida, tanto dentro da igreja quanto lá fora. E quando Jesus falou isso, alguns não entenderam e disseram: esse cara está louco, e se afastaram. Outros disseram: eu entendi. Ele quer que isso que ele está falando eu coloque em prática na minha vida. Mas eu não quero botar isso em prática na minha vida. Santidade, amor ao próximo, não quero. E se afastaram de Jesus.
E Jesus afirma: se não fizerem isso, se não colocarem a minha vida dentro de vocês, a ponto da minha vida fazer parte da vida de vocês, ou seja, se não comer o meu corpo, se não comer, não beber do meu sangue, se não absorver a minha vida dentro da vida de vocês, não terão vida em vós mesmos. E sabe o que nós celebramos na ceia, meu irmão, minha irmã? A gente celebra na ceia essa ideia. A gente celebra na ceia porque o elemento da ceia que a gente come aqui, a gente não cospe quando sai pela porta. Se Jesus está presente no ritual da ceia, ele está, mas ele está presente no ritual da ceia. E se Jesus é a palavra de Deus, da mesma maneira que a gente não cospe os elementos da ceia, da mesma maneira que a gente não vomita os elementos da ceia, a gente não pode cuspir e vomitar a palavra de Deus que nos é enxertada através da pregação. Isso é que faz a diferença. Comer o corpo de Cristo, muitos comem, mas grande parte vomita. Coma o corpo de Cristo, coma a palavra de Deus e não jogue ela fora. Isso vai fazer diferença na tua vida. Isso vai curar a tua depressão. Não sou eu que estou dizendo, é o apóstolo Paulo que está dizendo. Por não ter discernimento do que você está falando. O apóstolo Paulo diz isso. Por não ter discernimento do corpo. Ou seja, não ter discernimento de tu saber. E é isso que faz com que a mesa da ceia seja a mesa da comunhão. Porque se Cristo está em mim, se Cristo está em ti, se Cristo está em nós, nós temos tudo em comum. Comunhão quer dizer união daqueles que têm algo em comum. Nós temos algo em comum, nós temos o Espírito Santo na nossa vida, nós temos algo em comum, nós temos a palavra de Deus na nossa vida, nós temos algo em comum, nós absorvemos a vida de Jesus em nós, por isso a ceia é a mesa da comunhão, e por isso a ceia nos fortalece nessa comunhão, que não só hoje, meu irmão, que nós não sejamos os dois grupos. Ainda assim, o grupo daquele que não entendeu, ainda tem esperança de entender e voltar, né? Ah, não tinha entendido. Ah, agora entendi, vou voltar. Não, Jesus não estava louco, não. Agora entendi, caiu a ficha, como se diz, né? Mas que a gente não seja o grupo que entenda e diz, eu não quero nada. Porque uma só condenação, e eu já estou encerrando, João capítulo 3, só existe uma só condenação. A gente leu no Salmo 130 que Deus nos liberta de todas as iniquidades. João capítulo 3, versículo 19, diz assim: só tem uma forma de a gente ser condenado. Versículo 19, aqui é Jesus falando, não é o pastor Danielson, é Jesus falando. Versículo 19, 3:19, João. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. O julgamento que pode nos condenar é esse. A gente ouvir a palavra da verdade, que é luz. A palavra de Deus é luz para a nossa vida. Luz para o nosso caminho, diz o Salmo 122, né? Qual que é? É 122. Esqueci. Luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés. É o Salmo. Oi? 119? Eu acho que é o versículo ali. A luz veio ao mundo, a palavra de Deus veio até a tua vida. A explicação a respeito do corpo de Cristo, a explicação a respeito da vida eterna, a explicação a respeito do pecado veio até ti. Chegou até ti, veio, a luz veio à tua vida, mas tu preferiu as trevas. Essa é a condenação, só essa. Não existe outra condenação. Não existe outra. A condenação é essa. A gente recebeu o entendimento da palavra, a gente sabe que precisa colocar a vida de Cristo na nossa vida, e eu imagino, eu não leio pensamento, nem de homens e nem do diabo, mas eu imagino que o diabo possa dizer assim, como
disse também para alguns que caíram nessa tentação, quando Jesus falou sobre isso, o diabo estava dizendo assim: ah, mas isso é impossível, não tem como. Irmãos, as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. O que é a igreja? É quando nós estamos unidos. Não é que todo mundo vai sair daqui 100% santo, porque santo, a gente acabou de cantar, santo é só Jesus. Jesus é santo. O próprio apóstolo Pedro vai dizer: tu és o santo de Deus. Jesus é o santo de Deus. Nós não somos santo de Deus, mas nós podemos ter a vida eterna se nós juntos, em comunhão, comer desse pão. Se nós juntos, em comunhão, comermos a carne de Cristo. Se nós juntos, em comunhão, ajudarmos uns aos outros a viver o que Jesus nos ensina. Essa é a salvação para nós. Essa é a salvação. E é isso que nós vamos celebrar nesse momento. Mas antes de celebrar esse momento, eu peço que tu, assim como tu está sentado mesmo, tira uns minutos de reflexão, minutos não, alguns segundos, de reflexão sobre o que foi falado e se prepare, porque a ceia do Senhor está servida e tu estás convidado, tu estás convidada, todos estão convidados. Mas não venha só para comer o pão, venha para comer o pão e fazer esse corpo de Cristo fazer parte da tua vida. Aí sim nós teremos a mesa da comunhão aqui, amém? Em silêncio, preparemos para essa ceia do Senhor. Meu Senhor e meu Deus, eu te agradeço pela tua palavra. O que eu podia fazer, Senhor, era só ministrar a tua palavra. Agora eu peço, Senhor, que o teu Santo Espírito toque nos meus irmãos, toque nas minhas irmãs, também quem estiver ouvindo esse áudio também, Senhor, para que o que foi falado aqui gere vida e vida em abundância sobre aqueles que colocarem essas palavras em prática. Dá entendimento, Senhor, e prepara o Senhor para viver a vida eterna, em nome de Jesus. Amém. Em silêncio, vamos estar nos preparando para a ceia.